Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E já estamos a chegar ao capítulo 29 deste mesmo livro. Ele que vai falar sobre esta aliança que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel. Nós sabemos que hoje temos uma nova aliança celebrada em Cristo Jesus. Mas neste tempo aqui, Deus celebrou essa aliança. O propósito de Deus ao celebrar essas alianças com o seu povo era, na realidade, uma tentativa de Deus estender uma ponte para o homem, para que o homem pudesse ter mais uma oportunidade de se relacionar com Deus. Mas nós vamos então ver aquilo que Deus estabelece aqui com o povo de Israel nesta aliança e vamos ver a partir do verso 1. Se tiver a sua Bíblia à mão, eu gostaria de desafiá-lo a abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 29, e nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: Moisés mandou reunir todos os israelitas e disse-lhes: Vocês foram testemunhas daquilo que o Senhor fez na vossa presença, no Egito, ao faraó e a todos os seus súbditos, ao país inteiro. Vemos aqui que a aliança que Deus faz com o seu povo no Monte Horeb, ela foi de alguma forma uma doação da parte de Deus. Foi essa ponte que Deus estendeu até ao seu povo para que o povo se pudesse relacionar de uma forma melhor com Deus. Normalmente Deus faz isso com toda a humanidade. Deus foi fazendo isso ao longo da história. E mais uma vez aqui, Deus dá então a lei a Moisés para que Moisés estenda esse convite ao povo de se relacionar com Deus desta forma, estabelecendo orientações. E nós vamos ver quais são essas orientações. Nestes versos aqui vemos esta aliança relacionada com a tomada da posse da terra. Era uma aliança estabelecida, de facto, em questões muito materiais. A tomada da posse da terra, as bênçãos materiais que Deus iria dar. Então temos aqui este pacto chamado a lei. E Deus estabelece esta lei com o seu povo, por mútuo acordo. O povo concordou com as cláusulas que estavam escritas nesta lei. Deus então acerta com o seu povo estas leis, estas orientações, mas ao mesmo tempo com elas traz enormes quantidades de promessas para o seu povo. E ficou ali com o povo de Israel estas promessas, porque tinha como base as premissas deste acordo, desta lei que Deus dava ao seu povo. O verso 2 continua: Viram as grandes provações e sinais e prodígios maravilhosos. Moisés agora lembra ao povo como Deus se manifestou a cada um deles. Estamos lembrados que o povo peregrinou pelo deserto e Deus trouxe várias vitórias. Essas vitórias deveriam ter trazido encorajamento ao povo, deveriam prepará-los para eles entrarem na terra prometida, para eles poderem se lembrar quem Deus é. E que Deus é aquele que está ao seu lado, Deus é aquele que cuida deles em todas as circunstâncias. Por isso Deus fez vários prodígios, vários sinais, para que o povo pudesse comprovar na primeira pessoa que Deus estava ao seu lado. O verso 3 continua a dizer: Mas até hoje o Senhor ainda não vos concedeu inteligência para compreenderem, nem olhos para verem, nem ouvidos para ouvirem com toda a clareza o que o Senhor vos disse. Conduzi-vos durante 40 anos pelo deserto, e durante todo esse tempo nem a vossa roupa envelheceu, nem o vosso calçado se gastou. Tanto Isaías como o apóstolo Paulo falam acerca deste episódio aqui, e também acerca deste problema do homem, o seu estado natural. O homem, ao caminhar nesta vida, digamos assim, ele está sujeito a uma condição. Todos nós temos essa condição como certa, e ela é a morte. De facto, ela faz parte da vida de cada um de nós. Mas também, ao mesmo tempo, ela faz parte de nós, não só a morte física, mas também a morte espiritual. Muitos de nós que não temos esse relacionamento com Deus,
apercebemos-nos que, de facto, como Jesus dizia, estamos mortos espiritualmente. Necessitamos nascer de novo. E estas foram as palavras que Jesus nos mostrou. Era necessário que cada um de nós pudesse nascer de novo. Jesus contou várias parábolas acerca deste novo nascimento, acerca dessa morte espiritual, acerca da necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Uma das parábolas que Jesus contou é a parábola do semeador. E ela ilustra bem este tipo de atitude que muitas pessoas têm para com a palavra de Deus. Jesus, nessa parábola, vai falar de 4 tipos de ouvintes. Há aqueles ouvintes que ouvem a palavra, e Jesus assemelha isso a uma semente que é lançada, e ela cai então no meio do caminho. E vêm as aves do céu e a comem. A semente é a palavra de Deus. E essas aves, Jesus diz, que é o diabo, que arrebata essa semente, que é a palavra de Deus, do coração do homem. O terreno aqui é, na realidade, a atitude que o homem tem para com a palavra de Deus. O terreno aqui é, na realidade, o coração do homem. Por isso, esse coração é como um caminho, é duro, a semente não penetra, e por isso ela fica ali à superfície. É a mesma coisa que talvez algum ouvinte que me está a ouvir neste momento. Pode gostar até de ouvir a palavra de Deus, mas se o seu coração está endurecido, essa semente que cai não vai germinar. Virão pássaros, virão ideias que roubarão essa semente. Quando a palavra de Deus nos fala aqui do diabo que arrebata, que é essas aves, é verdade que há entidades espirituais que trabalham nesse sentido, mas acima de tudo são ideias que nós temos, conceitos que nós muitas vezes arrecadamos na nossa mente, que nos removem a palavra de Deus. Racionalizamos as coisas e perdemos a oportunidade de ser influenciados pelo próprio Deus. O segundo tipo de terreno que Jesus nos relata é aquele onde a semente é lançada e ela cai num terreno com pedras. Essa semente rapidamente não consegue ter raízes e morre. Então é o tipo de pessoa que talvez até gosta de ouvir os nossos programas da rádio, gosta de ler a Bíblia, mas rapidamente ela põe de lado essas ideias, esmorece e diz, não vale a pena continuar. Então é este tipo de terreno, este segundo terreno com pedras. Mas há um terceiro tipo de terreno, um terreno onde a semente cai. E esse terreno até é fértil, mas tem espinhos. E esses espinhos de alguma forma vão e sufocam a palavra e matam essa palavra que estava a tentar germinar. Então, Jesus nos conta nesta parábola que muitas vezes há pessoas que recebem a palavra com entusiasmo. Mas vêm os cuidados da vida, vêm as doenças, vêm os problemas financeiros, vêm os problemas talvez com os filhos ou no trabalho, e esses cuidados afastam a pessoa da palavra de Deus. Dizem, não, eu não tenho tempo para ouvir a palavra, eu não tenho tempo para essas coisas. E deixam que a semente da palavra morra no seu coração. E por último, há um quarto tipo de terreno. Esse sim é onde a semente cai e essa terra é boa. Aí a semente nasce, cresce e produz fruto, e muito fruto. E vemos como essa pessoa tem um coração receptivo à palavra de Deus. E na realidade esse coração receptivo vai experimentar as promessas de Deus na sua vida. Não só durante um tempo. A alegria de ouvir a palavra de Deus não é só momentânea, mas é alguém que aplica aquilo que ouve na sua vida. Consegue trazer os princípios de Deus, da palavra, para o seu dia a dia. E quando nós começamos a fazer isso, começamos a ver fruto na nossa própria vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Então Jesus queria nos ensinar exatamente que há vários tipos de reação à palavra de Deus. Há vários tipos de ouvinte. E provavelmente neste momento, pessoas estão a ouvir este programa, alguns destes ouvintes se encaixam dentro de um destes 4 tipos de ouvinte. Então eu espero que você seja aquele ouvinte que tem o coração pronto para receber a semente que é a palavra de Deus. E dessa forma, certamente Deus vai trazer bênçãos para a sua vida. Quando nós começamos a aplicar a palavra de Deus à nossa vida, então as bênçãos de Deus começam a chegar até nós. Muitas vezes nós pensamos que as bênçãos de Deus vêm assim de uma forma etérea, de uma forma sobrenatural simplesmente. Eu quero deixar aqui claro que as bênçãos de Deus chegam à sua vida, à minha vida, na medida em que nós aplicamos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Há pessoas que chegam perto de mim e gostariam de dizer, olha, abençoa-me para que eu tenha uma vida melhor.
Eu posso fazer isso. Mas ao mesmo tempo, essa bênção só será útil se essa pessoa começar a viver os princípios da palavra de Deus. Não faz sentido pensarmos que Deus vai abençoar a nossa vida profissional se nós continuarmos a mentir no nosso trabalho. Não faz sentido pensarmos que Deus vai abençoar o nosso casamento se nós não formos fiéis ao nosso cônjuge. Não faz sentido pensarmos que Deus vai abençoar a educação dos nossos filhos se nós não formos pais, cuidados e modelos para eles. Então temos que entender que a bênção de Deus chega até nós a partir do momento que nós aplicamos os princípios de Deus para o nosso dia-a-dia. E quando nós não fazemos isso, a bênção de Deus é travada. Não porque Deus não quer abençoar, mas porque você mesmo não permite que a palavra de Deus, que esta semente que dá fruto, chegue até ao seu coração. E porque ela não chega ao seu coração e não germina, não produz fruto, então você não pode receber a bênção. A bênção de Deus, diria mesmo, está diretamente ligada e é diretamente proporcional à medida em que você aplica essa palavra de Deus ao seu dia-a-dia, à medida em que você vive aquilo que Deus tem para lhe dizer na sua palavra. Quando nós não vivemos esta palavra, dificilmente nós receberemos a bênção de Deus. E isto é necessário que você entenda, porque muitas vezes há pessoas que pensam que recebem bênção porque alguém declarou bênção. Você só recebe bênção na sua vida se você viver aquilo que a palavra de Deus lhe diz para si. Mas voltando aqui ao nosso livro de Deuteronômio, eu gostaria de continuar a olhar para estes textos e o capítulo 29, aqui no verso 5, nos diz: Não precisarão de pão para comer, nem de vinho ou cerveja para beber. É para que saibam que eu sou o Senhor, vosso Deus. Vemos que aqui Deus realizou um grande feito na vida do povo durante este tempo. Já vimos um pouco atrás que a roupa não ficou velha, as sandálias não se gastaram, os pés não incharam, o povo foi cuidado de uma forma muito preciosa por parte de Deus. As pessoas muitas vezes não veem a ação de Deus porque simplesmente têm os olhos fechados para aquilo que Deus está a fazer. Certamente alguém que convivesse com o povo durante aqueles 40 anos, se calhar até acharia normal que a roupa já não se desgastava, nem as sandálias estavam estragadas durante tanto tempo. Talvez alguns diriam, mas isto é normal, a roupa não estraga mesmo, é de boa qualidade, e começariam a racionalizar as razões pelas quais a roupa não se estragou. E deixariam de ver a ação de Deus na sua vida. Infelizmente isto acontece ainda hoje nos nossos dias. Pessoas que estão constantemente a ver a ação de Deus no seu dia-a-dia e racionalizam, atribuindo à natureza, atribuindo à qualidade das coisas, atribuindo até aos seus feitos, dizendo, ok, é porque nós somos muito inteligentes e capazes que as coisas são o que são. E esquecem-se de ver como Deus está a agir, como Deus está a intervir no dia-a-dia, na natureza, na história, na nossa vida, de forma a transformar as coisas que são normais em coisas altamente sobrenaturais. Mas para isso, nós precisamos de ter os olhos do Espírito. Precisamos de ver através dos olhos do Espírito, através da fé. E é a fé que é a base para que nós possamos de facto apreciar as ações de Deus. Sem fé, é de facto impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus nos diz ainda no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é necessário de facto que nós apliquemos essa fé para podermos ver aquilo que se está à espera. É o firme fundamento das coisas que não se veem, diz o livro de Hebreus. Então é necessário que nós vivamos desta forma, com uma fé entusiasmada para observar aquilo que Deus está a fazer à nossa volta. Vamos aqui fazer um pequeno salto e vamos olhar para o verso 18. E diz assim, que ninguém ao ouvir este juramento pense com satisfação que tudo lhe há de correr bem, mesmo que faça o que muito bem parecer, porque o castigo será como uma enxurrada que varre tudo o que se encontra pela frente. E ainda os versos 22 a 27 diz, essa terra será como um enxofre, sal e terra queimada, que não pode ser semeada, nem as plantas lá podem nascer, nem a erva crescer. Tal como Sodoma e Gomorra, Admá e Seboim, que o Senhor arrasou com a sua ira e no seu furor. Todos os povos perguntarão, por que é que o Senhor tratou assim esta terra? O que significa a ira tão grande? E a resposta será, foi porque eles abandonaram a aliança do Senhor Deus dos seus antepassados.
a aliança que ele tinha feito com eles, depois de os ter tirado da terra do Egito. Pois foram prestar culto e inclinaram-se diante de deuses estranhos, que eles não reconheciam antes que o Senhor lhes tinha proibido. Por isso é que o Senhor se irritou contra esta terra, fazendo cair sobre ela as maldições escritas neste livro. Arrancou-os da sua terra com ira, furor e grande indignação e os tirou para outra terra onde se encontram agora. Vemos aqui por estas palavras que Deus de facto iria cumprir literalmente este acordo com o povo de Israel. Quando o povo de Israel vivia os princípios que Deus lhes dava, Deus trazia bênção sobre cada habitante daquela terra. Mas ao mesmo tempo, quando o povo se desviava dos caminhos de Deus, Deus com paciência ia aguardando que o povo se arrependesse, até que o povo de facto, em todo o seu conjunto, se afastava de Deus. E aí Deus trazia aquilo que tinha acordado com o seu povo. Levava-os para uma terra distante. Levava-os para o cativeiro. E era exatamente esse acordo que o povo tinha feito com Deus que Deus aplicava quando era necessário. No fundo, como eu já tenho dito várias vezes, é a mesma situação que nós fazemos com os nossos filhos. Se nós pedimos aos nossos filhos para eles serem responsáveis, arrumarem o quarto, e nós dizemos, olha, se vocês vão arrumar o quarto, então o pai vai fazer isto ou aquilo, mas se vocês não fizerem, o pai vai ter que castigar-vos, pois vocês estão a ser desobedientes, não estão a ter cuidado com as vossas próprias coisas. E se nós queremos educar os nossos filhos, nós temos de colocar regras na vida deles. E é exatamente isso que Deus queria fazer com o povo de Israel. Para que o povo crescesse em maturidade, para que o povo crescesse em responsabilidade, para que o povo crescesse na sua intimidade com Deus. E por isso vimos várias vezes ao longo da história de Israel que o povo se afastava do seu caminho, então Deus tinha necessidade de corrigir o seu povo, porque Deus o amava. E nós sabemos que Deus, em várias circunstâncias, levou o povo para longe da sua terra, para que eles pudessem repensar a sua relação com Deus e voltar de novo ao seu relacionamento. O verso 28 continua a dizer: "O que está escondido pertence ao Senhor nosso Deus, mas o que foi revelado é para nós e para os nossos descendentes, a fim de cumprirmos sempre todos os mandamentos desta lei." Este texto aqui, do capítulo 29, o verso 28 do livro de Deuteronômio, é fundamental para cada um de nós. Muitas vezes nós queremos saber todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos que podemos descobrir tudo aquilo que existe. Mas há de facto coisas que não nos são reveladas. Isto não quer dizer que nós não investiguemos, não procuremos, mas temos de estar conscientes que não vamos conseguir entender todas as coisas. Há conceitos que nós nunca iremos entender. Conceitos talvez como eternidade. O que isto quer dizer para nós que nascemos, vivemos e morremos? Por vezes é difícil nós encaixarmos estes conceitos na nossa mente. Então Deus diz exatamente que há coisas que não nos são reveladas, são de Deus, são mistérios para cada um de nós. No entanto, aquilo que nos é revelado tem um fim, tem um propósito. E o propósito não é simplesmente nos satisfazer a curiosidade, não. O propósito é para que nós possamos cumprir todos os mandamentos desta lei. Então, quando Deus se revela ao homem, é para nos dar a oportunidade de nós vivermos uma vida mais tranquila, mais sadia. Chegamos agora ao capítulo 30 e vamos ver o verso 1 em diante. Diz assim este texto: "Todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês hão de realizar-se, quando estiverem dispersos pelas nações para onde o Senhor vos vai levar, tanto vocês como os vossos descendentes hão de refletir e voltar-se novamente para o Senhor vosso Deus, cumprindo com todo o coração e com toda a alma aquilo que hoje vos mando. Então o Senhor vosso Deus acabará com o vosso exílio. Pelo amor que vos tem, voltará a juntar-vos de todos os povos por onde vos tinha feito andar dispersos." Nós vemos aqui várias promessas da parte de Deus. O propósito de Deus era de facto que o povo se voltasse para Ele, tivesse uma relação com Ele, pois dessa forma iria viver de uma forma mais tranquila, iria ter bênçãos no seu dia-a-dia. E é a mesma situação que Deus nos lança para nós hoje. Se você aplica os princípios que Cristo nos tem ensinado, de amar o próximo, ser solidário para com os mais necessitados, de não ser corrupto, coisas deste tipo, se nós vivêssemos esses princípios que Cristo nos ensina,
certamente as nossas vidas seriam bem melhores. E é esse o desafio ao Deus dar-nos orientações, mandamentos, é para que nós possamos viver uma vida tranquila e em paz. Mas este capítulo 30 continua no verso 4 a dizer: serão ainda mais numerosos do que antes eram. O Senhor colocará o sinal da sua aliança nos vossos corações e dos vossos descendentes, para poderem amar o Senhor vosso Deus com todo o coração e de toda a alma, e assim terem vida longa. Nessa altura, o Senhor vosso Deus fará recair todas estas maldições sobre os vossos inimigos e sobre os adversários que vos perseguem, e vocês hão de voltar-se para o Senhor, obedecendo às suas ordens e cumprindo todos os mandamentos que hoje vos comunico. Então o Senhor dará êxito a tudo o que fizerdes e há de dar-te sorte com os teus filhos, com as crias dos teus animais e com a produção dos teus campos para a tua felicidade. Pois o Senhor voltará a estar contente contigo, tal como estava com os teus antepassados, por terem obedecido às suas ordens, cumprindo os seus mandamentos e os preceitos escritos neste livro da lei e voltando-se para ele com todo o coração e com toda a alma. Estes versos são extremamente importantes, pois eles falam acerca da bondade de Deus, daquilo que Deus quer fazer na vida dos seus filhos. O objetivo de Deus é de facto abençoar aqueles que são seus. E o texto continua: na verdade, a lei que hoje vos dou não é demasiado difícil para vocês, nem distante. Não está escondida nos céus, de modo que tenham que dizer: quem pode subir até ao céu por nós, para nos trazer e nos dar a conhecer aquela lei, a fim de a pormos em prática? Não se encontra para além do mar, e não precisam dizer: quem conseguirá atravessar o mar por nós, para nos trazer e nos dar a conhecer aquela lei, a fim de a pormos em prática? Então está muito próximo de ti, está na tua boca e no teu coração, a fim de a poderes pôr em prática. Vemos como Deus facilita as coisas. Aquilo que é importante para nos dar, Ele dá com simplicidade. Os princípios de vida que Deus quer que nós apliquemos, Ele os faz de uma forma simples para que nós entendamos. No próximo programa nós continuaremos a olhar para esta simplicidade da Palavra de Deus e para o desejo que Deus tem de se relacionar consigo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.